O evangelho não pode ser adaptado ao gosto do cliente. A igreja cristã está cheia de pessoas que se envergonham do evangelho como de fato ele é, a verdade que ele é, e tentam torná-lo mais simpático, menos escandaloso, menos agressivo, menos ofensivo. Eles se envergonham do evangelho como de fato é, e eles tentam adaptar o evangelho para agradar as pessoas. Mas o evangelho verdadeiro, ele não se adapta ao gosto do cliente. Esses que se envergonham do evangelho estão trocando a verdade do evangelho por meias verdades. Eles conseguem mentir falando verdades. Dá para imaginar isso? Como? Eles não contam a história toda, eles só contam uma parte. Eles só falam da parte do amor, mas ele não fala da parte do juízo. Eles mentem falando verdades, porque eles não falam a verdade toda, eles falam meias verdades. Eles deixam de dizer o que os pecadores precisam ouvir para começarem a dizer o que os pecadores querem ouvir. Eles tentam adaptar o evangelho ao gosto do cliente, e o objetivo é pregar um evangelho que deixe todos confortáveis e felizes. Mas será que o evangelho é algum tipo de sorvete para ter vários sabores? O evangelho para o rico, o evangelho para o pobre, o evangelho para o branco, o evangelho para o negro, o evangelho para o judeu e o evangelho para o gentil, o evangelho para o brasileiro, o evangelho para o americano, o evangelho para o africano, o evangelho para a criança, o evangelho para o jovem, o evangelho para o adulto, como se fosse para cada um desses um evangelho diferente, adaptado para agradar o cliente. Querido, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava aos romanos era o mesmo que ele pregava aos gregos, era o mesmo evangelho pregado aos irmãos de Corinto, de Gálatas, aos Efésios. Na sua velhice, o apóstolo Paulo pregou o mesmo evangelho que pregou na sua mocidade, mesmo o tempo sendo outro. Não existe um evangelho para crianças e outro evangelho para jovens e outro evangelho para adultos, não. Apenas existe talvez linguagem diferente, mas a mensagem é a mesma, é o mesmo conteúdo para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para si mesmo e viver para Deus. Se não nascer de novo, de modo algum poderá entrar no reino de Deus.